todos estejam bem. Vamos conversar agora aí nossa palestra sobre a gestão de fauna que realizamos na rodovia, na BR-099, que é uma rodovia que está sob administração da concessionária Litoral Norte. Eu sou Brisa Cruz, sou a gestora de meio ambiente da concessionária Litoral Norte e vamos conversar um pouquinho de tudo que a gente faz aqui. Só para vocês entenderem um pouquinho, nós temos 217 quilômetros, né, que são administrados pela CLN, sendo que 183 quilômetros eles fazem parte do eixo principal, né, da BA-099. Ele vai do Ponte do Rio Joanes até a divisa com a Bahia, Sergipe. Nós temos também responsabilidade pelos acessos, 6 acessos, Jarembé, Prado Forte, Porto de Sauípe, Baixio, Subaúma e Conde. Esses acessos, eles interligam as comunidades, a praia, né, da rodovia para essas comunidades. E a gente realiza a operação, conservação e manutenção do Rio Joanes a Prado Forte e de Prado Forte até a divisa com Bahia Sergipe, a gente realiza a conservação e manutenção. Até para explicar um pouquinho, nesse trecho que a gente realiza a operação, conservação e manutenção do Rio Joanes até a Prado Forte, nós chamamos de Estrada do Coco. A partir de Prado Forte até a divisa com Bahia Sergipe, a gente chama o trecho linha verde. Então, nós vamos falar um pouquinho do histórico, de como a gente chegou, das parcerias que a gente desenvolveu para aplicação desses monitoramentos, dessas metodologias, quais os desafios que a gente enfrenta, quais são os avanços que a gente já teve. E assim, a gente vai apresentar todo o nosso histórico e todos os nossos programas, monitoramentos que a gente realiza para a proteção da fauna e da biodiversidade na rodovia, no entorno da rodovia BR-099 e do trecho inserido na APA Litoral Norte, como eu já falei, né, destacando aí os avanços e desafios. Então, a concessão da BR-099, a CLN assumiu no ano de 2000, onde a gente obteve uma licença CEPRAM, né, e foi realizando a duplicação dos trechos, mas os últimos trechos, são os trechos que ficam próximo à Praia do Forte, são trechos que têm uma grande quantidade de florestas, né, e de áreas conservadas. Então, para a obtenção do licenciamento ambiental das obras, né, de duplicação desse trecho que eu acabei de comentar, a gente fez uma apresentação do projeto para o Conselho Gestor da APA Litoral Norte e para o Subcomitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do Litoral Norte, em 2010. Em 2011, a gente fez uma vistoria em campo conjunta com esses dois entes e em 2012 a gente obteve essa anuência da APA. Em 2013, então, de posse dessa anuência, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia nos concedeu a autorização para supressão de vegetação e também a portaria a 582 da licença unificada para a execução das obras, né, de duplicação nesse trecho. Então, antes da realização das atividades, das obras, a gente fez o resgate de fauna, onde a gente identificou 93 indivíduos, 34 espécies, né, distribuídas em 34 espécies, e essas setinhas que a gente está vendo aí são dos animais que estão em risco de extinção, que foram identificados nesse resgate de fauna, né, no trecho da Estrada do Coco. E aí a gente elaborou programas de monitoramento, e de monitoramento de fauna local, monitoramento de fauna atropelada e de implantação das passagens de fauna. Esses programas também foram submetidos ao opinativo da APA, né, quando a gente criou um grupo de trabalho, o GT de Fauna, e com a aprovação desses documentos, né, desses programas em 2015, a gente teve a implantação das passagens de fauna da Estrada do Coco, né, a conclusão da implantação dessas estruturas, entre estruturas aéreas e subterrâneas, e também a gente fez a apresentação desses resultados primários no primeiro congresso, no primeiro CIBIV, em novembro de 2016. E aí, em 2019, a gente teve a conclusão da implantação das passagens de fauna no trecho da linha verde. Então, os monitoramentos que a gente faz são 3,
né? A gente tem o monitoramento de fauna local, o monitoramento de fauna atropelada e o monitoramento das estruturas, né, das passagens de fauna. Eu vou falar um pouquinho da metodologia, dos resultados que a gente vem obtendo e mostrar também algumas imagens, enfim, de tudo que a gente vem obtendo aí. Então, para o monitoramento de fauna local, a gente avaliou 3 possíveis impactos da rodovia sobre a biodiversidade local. Então, a zona de efeito da rodovia, que é definida como uma porção adjacente às rodovias, onde um ou mais efeitos ecológicos diretos podem ser identificados. Então, a gente utilizou 10 distâncias da rodovia, sendo na borda da floresta, ou seja, 0 metros, né? 100 metros, 200, 300, conforme relatado. Os pontos em cada distância, eles foram distribuídos entre os 2 lados da rodovia, sendo selecionados 3 por distância, buscando manter o tipo de habitat, floresta, e evitando a perturbação indesejada, como casas, ocupações humanas, que infelizmente, mesmo sendo numa reserva Sapiranga, num trecho de área preservado, a gente ainda tem muita ocorrência de ações antrópicas. A gente avaliou também o efeito do ruído. Foram utilizadas 5 unidades amostrais em cada lado da rodovia, com distância mínima entre elas de 500 metros e padrão de 50 metros a partir da borda da rodovia. Então, os animais que vivem nas proximidades de empreendimentos rodoviários, eles podem sofrer, podem ter alteração nos aspectos comportamentais, biológicos, ecológicos, por conta de efeitos de impacto sonoro, né? E que podem ser provenientes do fluxo de veículos automotores na rodovia. E esse ruído, ele foi mensurado antes e após a amostragem, com a duração geralmente de 1 minuto, para obter uma média e desvio, com a utilização de um aplicativo Sound Meter Decibel, que é a medição desses decibéis, né? O efeito da fragmentação e isolamento, que seria o conjunto de dados obtidos para a zona de efeito da rodovia, o primeiro item, a zona de efeito do ruído, mais as informações do monitoramento das passagens de fauna já implantadas. Então, é a junção de todas as informações. O efeito da fragmentação, só um parêntese, tá? O efeito da fragmentação sobre a mastofauna e a herpetofauna, ele foi verificado a partir de dados de captura e recaptura nos pontos de 0 metro e 100 metros da rodovia, bem como os pontos de ruído, para possibilitar reconhecer as espécies e o número de indivíduos que estão transpondo a rodovia, além da frequência que eles realizam essa atividade. Para ave e fauna, a gente dispôs pontos específicos, onde foi realizada a observação das espécies que cruzam, né, voando, que atravessam a rodovia. A metodologia para cada tipo, né, de tipologia de fauna. Para avifauna, a gente utilizou o método de planta de escuta, de raio limitado, a gente se limitou nessa circunstância de 100 metros, né? A herpetofauna, a gente utilizou a busca visual ativa, PVA, que a gente faz a busca de répteis, anfíbios, a partir da vistoria de microambientes frequentemente utilizados por esses animais, como troncos ocos, rapilheira, bromélias, eles podem se esconder, né? Corpos d'água, enfim, córregos, dentre outros. E a armadilha de interceptação, a pitfall trap, é uma faixa de lona de plástico que a gente fica sobre com um conjunto de 2 baldes interligados entre eles e fixados em partes de vegetação para atuar como barreira, né? Que tipo assim, traz um direcionamento desses animais para os animais, vamos dizer assim, né? Para os animais irem até o balde, para a gente conseguir verificar quais são os animais e avaliar quais os animais que transitaram por aquele local. Além disso, para a mastofauna, a gente utilizou a armadilha fotográfica, as armadilhas de captura, tipo Sherman e Tomahawk, as armadilhas de pegada e o senso visual e auditivo. Para a herpetofauna, a gente identificou 54 espécies, entre elas 3 ameaçadas, o calango do abaeté, o lagarto, o sapinho.
Dessas 54 espécies, 400 foram distribuídas em 431 indivíduos e distribuídos em 4 grupos, né? Anfíbios, lagartos, serpentes e anfisbênia. Os anfíbios tiveram a maior riqueza nesse estudo, vamos dizer, no monitoramento até hoje, né? A 8ª campanha nós realizamos em março de 2020. Mesmo a área de estudo demonstrando certo grau de modificação por as intervenções antrópicas, como eu relatei, a gente percebe que apresentou um potencial elevado com um número representativo de espécies e anfíbios. Apesar de não ter uma influência direta na composição da herpetofauna local, conforme a gente observou, atrelada à duplicação da rodovia, a gente observa um aumento da probabilidade de atropelamento. Mas, e por isso que a gente vê a necessidade de continuar nesses monitoramentos de fauna local, de fauna atropelada, justamente para avaliar se isso tem interferência relacionada ao efeito da duplicação da rodovia, né, ou se está relacionado também ao crescimento das ações antrópicas. Então, para a avifauna, a gente identificou 118 espécies, distribuídas em 36 famílias e 17 ordens, sendo que a ordem Passeriformes foi a mais rica em espécies, cerca de 58% das espécies fazem parte dessa ordem, e a gente observou que o efeito da rodovia está intimamente associado a outros efeitos existentes, como heterogeneidade de habitat, natural e antrópico, pressões pontuais, como ocupações ou difusas como caça. Infelizmente, a gente ainda observa a caça desses animais para a alimentação, às vezes para também utilização dos animais como animais domésticos, ainda alterações promovidas por outras intervenções, como a construção de loteamentos, pequenas estradas, acessos irregulares e até, infelizmente, desmatamentos no bordo dessas florestas. Isso a gente é esperado por se tratar de uma rodovia que foi implantada há mais de 15 anos, vamos dizer, muito mais de 15 anos, porque a rodovia ela foi implantada entre 92 e 93 e ela foi duplicada em período recente, né? E agora em 2016, que foi o final das obras de duplicação. Então, é possível que a resposta das espécies à duplicação tenha sido em menor magnitude, porque eles já estavam sendo afetados por outros efeitos da rodovia, por outras ações antrópicas. Para mastofauna, nós identificamos 21 espécies distribuídas em 14 famílias e 6 ordens. E diante da riqueza apresentada nessa 7ª campanha, a gente já está na 8ª, né? A gente observa que a gente pode até iniciar uma hipótese de que as espécies podem estar começando a se adaptar com a modificação do ambiente realizada pela duplicação da rodovia. Mas a gente precisa corroborar nas próximas campanhas se esses valores vão continuar a aumentar, vão se estabilizar, porque essas diferenças na composição das espécies de mamíferos, elas são comuns, porque tem várias variações, porque tem várias coisas que podem influenciar ao longo do ano. Então, a gente pode ter a disponibilidade de recurso, o período reprodutivo, a questão de clima, períodos secos, períodos chuvosos. E, por fim, se a gente for falar dos tipos de efeito, né, dos impactos que a gente teria por conta da rodovia, a gente tem, para a zona de efeito da rodovia, a gente percebe que não tem uma relação clara sobre a fauna. Agora, os resultados alcançados, eles indicam que existe, associado a outros impactos no local, essa zona de efeito está associada a outros impactos no local, então é difícil a gente detectar, a gente separar isso por conta dessas influências, então, da qualidade do habitat, das ações humanas. E apesar da borda sugerir essa alteração marcante, vamos dizer assim, esse fato ele não pode estar relacionado ao impacto específico da rodovia, né? Porque o efeito da borda pode ser gerado por qualquer alteração que promova a retirada da vegetação e crie a fronteira com a matriz não florestal. Então, os resultados alcançados indicam que a zona de efeito da rodovia
está associado a outros impactos no local. Com relação ao efeito do ruído, a gente vê que não apresentou influência sobre a riqueza da fauna. Os efeitos foram discretos sobre os mamíferos, que tiveram menos espécies registradas em áreas de elevado distúrbio sonoro, ou seja, mais próximas à rodovia. Possivelmente, esses aspectos eles apresentam maior relação sobre a fauna no local do monitoramento. Para o efeito de fragmentação e isolamento, poucas espécies foram registradas na interface floresta-rodovia. Uma parcela dos mamíferos foi identificada atravessando a rodovia, sendo que algumas espécies já utilizam a passagem de fauna, o que minimiza esse efeito. Os equipamentos também deixam, eu acho que deixa como é que eu posso dizer, essa ressalva, né, de que os equipamentos instalados na rodovia, as passagens de fauna, eles estão minimizando o efeito do isolamento, especialmente para algumas espécies que a gente registra que só foram registradas, só foram encontradas nas passagens, nas estruturas, e que não foram observadas fazendo nem no monitoramento de fauna local, nem no monitoramento de fauna atropelada. E para o monitoramento de fauna atropelada, como eu falei, a gente realiza amostragens semanais, né? São amostragens onde tem um motorista e um observador. Toda semana, desde que foi iniciado, em 2016 até hoje, toda semana é realizado esse monitoramento de fauna atropelada, além, claro, das nossas equipes de operação, que quando identificam qualquer animal que esteja acidentado ou que foi atropelado, estejando vivo ou morto, eles fazem o registro também internamente, mas a equipe de monitoramento de fauna especificamente, eles realizam esse monitoramento uma vez por semana, né? Essas amostragens, a gente escolhe o dia de semana de certa maneira. Um dia das 4 semanas do mês, 3 semanas a gente faz em dias mais calmos, vamos dizer assim, que seria terças ou quartas-feiras, e uma dessas semanas a gente faz ou sábado, ou domingo, ou feriado, ou véspera de feriado, por ser um dia com maior intensidade de tráfego de veículos. Então, para diminuir as variáveis, a gente registra os animais encontrados atropelados na rodovia e no acostamento. O monitoramento é realizado no turno matutino e em 2 modalidades, veículo e caminhada. Então, o colaborador, né, o veículo, eles vão transitando a 40 e a 50 km por hora, entre 40 e 50. Se eles avistam um animal atropelado, eles param o veículo e é realizado, depois de fazer a coleta, né, do animal, avaliar a escala, já referenciar, fotografar, fazer todo o registro do animal, a gente percorre um raio de 200 metros para frente, para trás, enfim, para os lados, para ver se identifica mais algum animal, nesse caso, caminhando. Não identificando, volta para o veículo e continua sendo conduzido até encontrar um outro animal atropelado. Como resultado, a gente tem para a Estrada do Coco, então o trecho da Reserva Sapiranga, que são cerca de 4 quilômetros ali amostrados, a gente tem, até hoje, foram registrados 329 indivíduos atropelados, animais silvestres, tá, gente? Distribuídos em 65 espécies, e com uma taxa de atropelamento de 0,13 indivíduos por quilômetro. A gente percebe que os anfíbios apresentam os anfíbios são a classe que apresentaram a maior mudança absoluta, seguida pelos répteis, aves e mamíferos. Das 2 espécies comuns de anfíbios, que foram as mais atropeladas, foram a rinela e atos, sendo figurante da 3ª posição do número de atropelamentos o ouriço preto, que é uma espécie que nos alerta por ser uma espécie que está em risco de extinção. Os resultados apontam ainda que a gente tem cenários específicos para cada grupo em relação à dinâmica de espaço temporal do monitoramento, e é possível identificar também períodos chaves, como, por exemplo, a questão de aumento de certos grupos, de ocorrência de atropelamento de certos grupos em períodos chuvosos, em outros grupos em períodos secos, e a gente percebe uma diferença para a linha verde,
que o trecho da linha verde, o tamanho amostral é muito maior, são 138 quilômetros. Nós identificamos 949 indivíduos até o dia de hoje, né, foram encontrados atropelados, distribuídos em 171 espécies e com uma taxa de atropelamento menor, de 0,09 indivíduos por quilômetro. E a gente pode ter uma interferência, uma variável, quando a gente comparar um trecho para o outro trecho, principalmente a relação de que na Estrada do Coco a movimentação de veículos, a quantidade de veículos que passam é muito maior se comparado com a linha verde. Né? Esse trecho da Estrada do Coco é um trecho altamente turístico, é onde tem a Prado Forte. Né, a gente tem finais de semana, feriados, uma movimentação intensa de veículos. Na linha verde a gente tem uma movimentação, mas não chega a ser tão intenso quanto no trecho da Estrada do Coco. Então, para as passagens de fauna, o monitoramento... As passagens de fauna da Estrada do Coco, elas possuem câmeras nas estruturas, tanto aéreas quanto subterrâneas. Então, a gente... faz a verificação do posicionamento das câmeras, a gente sobe nas estruturas aéreas ou entra nos bueiros para avaliar o posicionamento da câmera, se está correto, a frequência de disparos, o nível de bateria, se for necessário a troca de bateria, a ocorrência dos espécimes e a averiguação se está propício para um risco ou furto, ou se teve furto ou vandalismo das estruturas. Além disso, os colaboradores removem o chip, passam para o computador, tiram todas as imagens que foram obtidas e recolocam o chip para a continuação das gravações. Na Estrada do Coco, nós temos 5 passagens aéreas e 4 subterrâneas, sendo que nas passagens aéreas, além da estrutura da passagem de fauna, nós temos também um cabo de aço e uma corda, que vai na parte mais acima, que a intenção é que sejam utilizados por animais mais arborícolas, como preguiças de coleira, que é um dos animais que estão em risco de extinção e que foram identificados, né, nos monitoramentos que nós realizamos. E as passagens subterrâneas, a gente tem a instalação de cercas de indução, com estruturas de eucalipto e cercas, que aí pode ser de bidim ou telas. E dentro dos bueiros e nas bocas de ala, a gente instalou também estruturas de passagem para animais que, caso o bueiro esteja com alguma lâmina d'água, os animais que não tenham o costume de passar pela água, acessem essas estruturas por essa passarela. Na linha verde, a gente tem mais 5 passagens aéreas e 10 passagens de subterrâneas, da mesma forma como implantadas na Estrada do Coco. Das passagens de fauna, das informações que a gente consegue extrair da passagem de fauna, nós observamos que 11 espécies já utilizaram essas estruturas, 4 espécies ainda não foram observadas nos monitoramentos de fauna local, isso é interessantíssimo. Entre elas a gente tem a cuíca de 3 listras, o tatuí, o rato doméstico, o ouriço amarelo. E por conta dessa utilização pelo ouriço amarelo, a gente pode imaginar que talvez o ouriço preto ele também venha, que é um animal que está em risco de extinção e que foi identificado, né, nos monitoramentos, que ele venha ter coragem, vamos dizer assim, de utilizar a estrutura. As passagens subterrâneas, elas têm demonstrado um maior sucesso quando comparado com as aéreas e eu vou mostrar um pouquinho mais para frente que a gente está fazendo aí parcerias e conversas junto com o GT de fauna para avaliar quais seriam algumas soluções, algumas adequações que a gente pode fazer para estimular ainda mais a utilização dessa estrutura aérea pelos animais. Aqui são algumas imagens, alguns vídeos, né, da fauna, principalmente nas entradas das passagens subterrâneas. E nesse vídeo do meio, a gente presenciou a passagem de uma jaguatirica, que é um animal que ele é bem sensível a
infortúnios antrópicos, né? Ele só costuma transitar em regiões que que ele não se sente ameaçado, e ele está tão próximo da rodovia, né, sendo que é na entrada de uma das passagens subterrâneas de fauna, pode ser um indicativo para a gente de que a fauna está começando a se acostumar com aquelas estruturas e com a duplicação da rodovia. Então, como eu falei, a gente está presenciando muito resultado positivo, está com muito desafio, muito trabalho pela frente, e a gente tem, junto com o time do grupo de fauna, né, que fazem parte pessoas os ambientalistas da região, pessoas de outras empresas de consultorias ambientais da região, a gestora da APA Litoral Norte, a Adriana, o gestor do Parque Los Pitres, o Fábio, todos eles estão nos auxiliando para a gente chegar em melhorias positivas aí para essa conservação da biodiversidade. Inclusive nesse ponto, que é um ponto que a gente vem sofrendo muito, que é o vandalismo. Infelizmente, a gente está tendo muito furto das câmeras. Nós já tivemos as 4 câmeras furtadas, nós já recolocamos, já tivemos furto novamente, recolocamos recentemente agora em 2020 de novo, né? A gente tem as pessoas utilizando as passagens aéreas, subindo nas estruturas para furtos de corda, de cabo de aço, tentando furtar as câmeras das passagens aéreas de fauna, furto das estruturas das passagens subterrâneas, como as toras de eucalipto, as cercas, as telas, as tábuas de madeira que a gente faz, as passarelas para os animais, tudo isso vem sendo furtado. E o GT de Fauna, juntamente com a promotoria do meio ambiente de Prado Forte, a gente fez uma reunião com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com alguns líderes da comunidade, pedindo esse apoio. Nosso time também de colaboradores que desenvolvem esse monitoramento, eles estão fazendo a conversa nas comunidades, explicando a importância das estruturas, o porquê que elas foram implantadas, né? O risco para os animais que atravessam a rodovia e para os usuários, né, que estão ali passando de carro na rodovia e se deparam com o animal transitando. Então, tudo isso está sendo colocado para a comunidade. A gente espera muito que a gente tenha bons frutos e que esse vandalismo venha a diminuir. E aí, desdobrando de toda essa parceria que eu relatei com esse grupo de fauna, a gente vem em um constante processo de melhoria, avaliando essas estruturas, tanto subterrâneas quanto aéreas, para identificar como a gente poderia melhorar mesmo, né, agregar mais para que os animais se sintam mais confortáveis ao utilizar as estruturas. Por exemplo, nas aéreas, a gente está avaliando colocar algum tipo de proteção, camuflagem dessas estruturas, mas tudo tem que ser feito com estudos que também não tragam risco para os veículos que passam embaixo, né? Então, está sendo feita toda uma avaliação conjunta. A gente não tem resultados ainda para demonstrar, mas o time vem se debruçando sobre isso. A gente está tendo muito trabalho sendo disseminado com base em todas essas informações que a gente tem ao longo, sei lá, de 2010 para cá. Então, 10 anos aí de trabalho. Então, a gente teve a participação no primeiro congresso, o CIBIV, em 2016. A gente teve já uma dissertação de mestrado relacionada ao tema. Recentemente, agora, nós tivemos a participação no Congresso de Áreas Protegidas da Latinoamérica e do Caribe. Sempre divulgando esses trabalhos e buscando, inclusive, apoios e identificar pontos aí de melhoria para estar em constante evolução e proteção aí da biodiversidade. Além disso, os monitoramentos, eles deram norte para a gente identificar os hotspots para a instalação das estruturas de passagens de fauna, mas nos pontos que a gente via que não tinha uma grande incidência de passagem de atropelamento de animais, mas tinha um risco,
né, em áreas mais revegetadas, em áreas com a vegetação mais robusta. Nós também fizemos a implantação de várias placas de advertência de travessias de animais, placas informativas, para que os condutores dos veículos possam ter uma relação até mais próxima e entender tudo aquilo que a gente tem ali na nossa rodovia e ficar mais atento para evitar o atropelamento desses animais. Além disso, nós estamos também com um projeto Preguiça de Coleira, que ele tem por objetivo a gente levantar as áreas de ocorrência, entender as principais ameaças que acometem essa espécie, para ter como resultado a criação, né, de um plano de ação para a sua conservação, para a conservação dessa espécie. Esse projeto ele vem junto com aquilo que eu falei dos processos de melhoria dessas estruturas para agregar, porque essa espécie é uma espécie que foi identificada nos nossos monitoramentos de fauna local, é uma espécie que está ameaçada de extinção e, juntamente com o Instituto Tamanduá, em parceria com o Instituto Tamanduá, com a Prefeitura de Malta de São João, a gente vem desenvolvendo esse projeto na Reserva Sapiranga. É uma espécie, como eu relatei, né, ameaçada de extinção. Ela é endêmica no Brasil. Ela só acontece no Espírito Santo, Rio de Janeiro e no litoral da Bahia, sendo que no Espírito Santo e Rio de Janeiro a quantidade de animais relatados vem diminuindo. Então, por isso que a gente está promovendo aí também esses estudos. Tem muito pouco projetos de pesquisa com essa espécie e a gente percebe que a população de Prado Forte ela pode estar sofrendo um grande declínio populacional, porque ela era mais vista, agora está sendo menos encontrada. Então, a gente esse projeto vem para promover, para trazer subsídios para essa conservação desses animais. Além dessa questão do grande impacto na comunidade científica, né, como eu falei, de não ter projetos de pesquisa com essa espécie, né, no mundo, enfim, na comunidade científica, tem um grande apelo da mídia, do ecoturismo, porque é uma espécie que as pessoas se identificam, né, é uma espécie, vamos dizer assim, fofa. E a ideia é que esse projeto, com várias outras metas, né, que eu vou falar mais um pouquinho para frente, que a gente possa também impulsionar essa parte turística a partir dessa disseminação e dessa conservação da espécie da preguiça de coleira. Além disso, também, como eu falei, dá ênfase às nossas passagens de fauna, no sentido de a gente até identificar pontos de melhoria nas estruturas aéreas para que esses animais possam utilizar essas estruturas. A ideia é que elas utilizem, mas a gente ainda não fez o registro delas utilizando as passagens aéreas. E as 5 metas principais do projeto o levantamento dos pontos de ocorrência da preguiça de coleira em todo o litoral, né? Então, toda a linha verde e a reserva Sapiranga. O levantamento dos dados de biologia, ecologia, reprodução, a saúde, né, a sanidade, a genética das preguiças. Então, a gente tem coleta de sangue, fezes, urina, tem a captura dos animais, com a implantação de rádios teletransmissores, de rádios via Bluetooth, para a gente fazer todo um acompanhamento do deslocamento desses animais, reprodução. Essas informações elas vão nos dar subsídio para a revisão do status de conservação do animal. Além disso, eles vão nos dar também informações para a gente desenvolver um berçário de mudas de preferência alimentar da espécie. Então, quais são as espécies que elas mais usam para se locomover, que elas mais usam para se alimentar. E a gente vai sensibilizar a comunidade, porque a comunidade ela vai participar com a gente junto do desenvolvimento do berçário de mudas e também do reflorestamento da região, né? Para a gente melhorar ainda mais, ampliar ainda mais esses locais de ocorrência desses animais, das preguiças de coleira. E aí, concomitante com todas essas metas, a gente está realizando lá desde o início do projeto, que foi em novembro de 2019, ações de sensibilização, de conscientização ambiental com os visitantes da reserva e de todas as comunidades do entorno,
A gente tá com muita aderência da comunidade, isso é muito legal, o projeto está muito difundido. E para fazer tudo isso que eu relatei, a gente tem um time bem robusto, que dentre veterinários, biólogos, estudantes da Fiocruz, estudantes da UESC, doutorandos, mestrandos, graduandos, enfim, alunos que estão ali se debruçando para avaliar cada um a sua especialidade, que eu relatei. E vamos escutar um pouquinho agora a coordenadora do projeto, a Flávia Miranda, que ela é a veterinária responsável e vai falar um pouquinho do que a gente fez aí nessa última campanha de captura. Bom, nesse procedimento a gente coleta várias amostras de fezes, que fazem análise de toda a parte de parasito e vírus. A gente tem também um banco de amostra de sangue, né, e pelo. Esse procedimento é muito interessante porque ele é feito como nós, humanos, né? Então, a gente faz toda a análise de sangue, hemograma, para ver como é que está a saúde desses animais. E aí, assim, as campanhas de captura, elas ocorreram. A primeira campanha ela foi feita em março, foi quando até nós tivemos o lançamento oficial, assim, para a mídia, para a comunidade da região, apesar do projeto ter começado em novembro, como eu relatei anteriormente. Em março nós tivemos a primeira campanha de captura, onde a gente fez a instalação das mochilinhas de monitoramento, vamos dizer assim, que são rádios que a gente coloca nos animais, além dos colares, transmissores. E nessa campanha agora, que nós iniciamos agora em setembro, a gente está fazendo o monitoramento dessas espécies, né? A gente semanalmente extrai as informações via Bluetooth, via rádio, e também a gente faz a coleta de outros animais que não têm essas estruturas implantadas, mas a gente instala, se vocês verem nesse vídeo que está passando, uma fitinha identificando, que faz a identificação do animal, a gente chama aqui na Bahia de tererê. A gente faz tipo uma trancinha no pelo mais longo, o pelo mais escuro, que dá até o nome à preguiça de coleira, o nome popular, e para a gente poder identificar esse animal até a distância. Então, esse animal ele é coletado, é feito todo esse procedimento que a Flávia relatou, além de toda a biometria, então é medido a distância entre os braços, o tamanho de cabeça, o tamanho de tronco, tudo isso é relatado e anotado para aquele animal. Então, para a gente saber que a gente já coletou aquele animal e fazer até comparações futuras nas próximas campanhas, a gente tem tudo isso registrado. Além dessas identificações com os tererês, os rádios, a gente também tem um carinho muito grande pelos animais, então a gente nomeou esses animais, cada animal, em vez de ser chamado por um número, né, a gente nomeou, então a gente tem a Marta, que foi um dos animais que a gente encontrou próximo a um campo de futebol que tem na comunidade da Reserva Sapiranga. Nós temos a Maia, nós temos a Marielle, na campanha agora recente nós temos o Jorge Portugal. Jorge Portugal foi um professor aqui da Bahia, um professor renomado, muito conhecido, que infelizmente veio a falecer recentemente. Então, além de a gente ter todo esse carinho com os animais, já é perceptível que a comunidade da região, por conta de todo esse trabalho que a gente vem realizando de educação ambiental e de explicar, né, mesmo para a comunidade a importância do que a gente está fazendo ali, a comunidade vem se envolvendo muito, né, vem participando muito e a gente vê com muito bons olhos aí, viu, os resultados futuros. Além desses resultados, e como eu falei, né, da comunidade, a gente percebe que a mídia também vem se interessando, e isso é ótimo, né, tanto para a disseminação do projeto, mas para a disseminação da conservação da espécie em si, para a divulgação um pouco mais e mostrar a importância da gente conservar essa espécie. A gente vem vendo que nesses últimos meses a gente identificou que parece que os animais estão no período de reprodução, a gente já está aí com 5 a 6 animais com filhotes, fêmeas com filhotes. Isso pode, né, isso é relevante porque a gente pode estar até identificando aí o período reprodutivo desses animais na região, mas é positivo também porque a gente vê que essa comunidade, né, esses animais, comunidade da preguiça de coleira, está crescendo na região. São resultados preliminares, óbvio, mas são muito animadores.
E eu queria agradecer. Obrigada, gente. Esses são os meus contatos. Estejam à disposição, eu estou à disposição, estejam à vontade para tirar qualquer dúvida. Espero que vocês gostem do nosso trabalho e estamos abertos a sugestões, críticas. A empresa realmente tem esse olhar de proteção à biodiversidade da região e a promoção dessa educação ambiental e social. Então, tudo que vocês tiverem aí para nos apoiar e para incentivar o nosso trabalho é super bem-vindo. E gratidão aí pelo convite, gratidão ao time do CIBIV. Yeah.